Hoje a nossa questão comentada é de um assunto muito comum, um assunto muito importante, não só para você fazer prova, como também para você escrever, que é o uso do acento indicativo de crase. A banca, vejam aí, não é muito conhecida, uma banca regional. A banca é da própria prefeitura de Irati, que fez um concurso recente, quando eu falo recente, né, da gravação deste vídeo, para a sua própria, seu próprio aproveitamento. Então, a prefeitura de Irati fazendo cargo para provimento de vagas da prefeitura de Irati. Não importa a banca, importa o conteúdo. Olha a questão de crase aí. Compare estes pares de frases abaixo. Aí tem 4 pares de frases e a pergunta foi: assinale a alternativa correta quanto ao uso da crase. Você está vendo, então, que a letra A e a letra D contam como 2 corretas e as letras B e C, aliás, A e D como uma correta e a letra B e C como 2. Quer dizer que pelo menos 2 coisas estão incorretas. Pause a tela, você não tem a questão, pense no que você marcaria e só depois que você tiver a coragem de arriscar é que você vai voltar comigo. Vai lá. Muito bem. Crase, a gente sempre começa relembrando o conceito ou a definição de crase, né, que é uma definição de uma contração, de uma junção, de uma fusão que ocorre entre 2 As. Você sabe que quando você fala em recorrer, você vai recorrer a. Esse A é determinado pela regência do verbo recorrer. Assim como você vai precisar de, assim como você vai falar com, assim como você vai pensar em. Então, esse A de recorrer a, ele é uma preposição. E o outro A é a palavra que vai ser um artigo definido, feminino, e que, portanto, vai acontecer apenas antes de palavra feminina. Então, vou repetir. Crase é a concretização do mecanismo da regência, que é esse mecanismo que vai ligar um termo ao complemento dele, muitas vezes usando uma preposição. Olha a frase da número 1. Olha aí. A número 1 está dizendo assim: a noite é breve. Na verdade, a palavra noite é uma palavra feminina. E a gente tem que dizer que esse acento indicativo de crase, que é chamado de acento grave, esse acento virado para a esquerda, ao contrário do acento agudo, que é virado para a direita, esse acento grave, ele só ocorre antes de palavras que sejam substantivos femininos. Isso quer dizer que se a palavra não for um substantivo, por exemplo, um verbo, nós não temos que usar o acento indicativo de crase. O curso terá início a partir da 2ª semana de outubro. Esse a partir é sem crase, porque a partir é um verbo. Tá? Então, somente antes de palavra feminina. Agora, a noite é breve. A palavra noite é feminina. Não quer dizer que antes de qualquer palavra feminina possa ter crase. Por que não? Esse A, o artigo feminino, sempre vai ocorrer antes de uma palavra feminina. Mas nem toda estrutura precisa de preposição. Agora há pouco eu te falei o quê? Ele recorreu a. O A foi determinado pela regência do verbo. Na tela, a frase 1, que tem dizendo que a noite é breve, observe que nessa frase, a noite é breve, esse A, ele é um artigo. Vem cá, por que ele é um artigo? Porque ele está começando a frase. A noite é o sujeito da frase, a noite é breve. O sujeito não estabelece relação de regência porque ele não é complemento de termo nenhum.
Então, a aceitação às regras. Quem tem aceitação, tem aceitação a algo. Esse A é determinado por aceitação. Né? Está apto a trabalhar. Esse A é determinado pelo acto. Mas o A de à noite, não. Então, tem um detalhe que quando você fala que à noite é bela, é breve, né? Mas eu coloquei bela. Esse A aqui é só um artigo. Porque se no lugar da palavra noite viesse uma palavra masculina, eu diria, o dia é belo. E quando eu tenho masculino, o de o dia, o correspondente feminino tem que ser um A. Apenas um artigo, que para a palavra dia tem que ser masculina e para a palavra noite tem que ser feminina. Vai lá na tela. Eu fiquei um pouco na dúvida, porque olha só, a noite é breve. Essa frase está certa, mas o A não está craseado. Então eu fiquei na dúvida se eu considero um como correto ou não. Olha a 2 tem crase. A pressa é inimiga da perfeição. Pressa é uma palavra feminina. Só que esse A craseado ele está incorreto. Porque a pressa, assim como a noite, é o sujeito da frase. Quem é que é breve? A noite. Quem é que é inimigo da perfeição? A pressa. Eu vou te dar um toque, um macetinho, que eu só vou usar um A craseado quando o correspondente masculino for ao. Não entendeu? Quando eu falo assim, ele correu ao escritório para resolver os problemas. Ele correu ao escritório. Aí eu diria que ele correu à empresa. Por quê? No masculino, eu tenho a palavra escritório, cujo artigo é o. Esse a, ele depende do correu até, ou correu a. Então, tem a mistura da preposição a com o artigo o. No feminino, por extensão, tem que ter a mistura do artigo a com a preposição a. Então, quando eu falo assim, pediu dinheiro ao patrão. Patrão é masculino. Esse é o artigo o patrão. Mas quem pediu dinheiro a alguém. Então tem a preposição a com o artigo o. Logo, pediu dinheiro à filha. Filha é uma palavra feminina. Pede o artigo a. E o a craseado é porque o masculino é ao. Então, na tela, a número 2 tem uma crase incorreta. Se a número 2 tem uma crase incorreta, a resposta não pode ser a letra B de bola e nem a letra D de dado. Por que que não? Porque na letra B de bola e na letra D de dado, nós temos o 2 como corretos. Então, a minha dúvida inicial sobre a número 1 acabou. À noite, a frase está certa, mas essa crase não deveria existir. Tá bom? Então, já tiramos a letra B de bola e a letra D de dado. Vamos à frase 3. A frase 3 diz assim, a noite seja breve. Observem que esse à noite aí, ele não é o sujeito da frase. Seja breve é a pessoa, o sujeito é a pessoa com quem eu estou falando. Ó, fulano, seja breve. Quando você vai ser breve? À noite. Ao anoitecer. Ao amanhecer. Ops, ao anoitecer e ao amanhecer, se tem o ao, isso está certo. Então, na tela, acertou a questão quem marcou a letra C. O bolo de chocolate não ficou bom porque foi assado às pressas. Engraçado, né? Você procurar uma palavra masculina para colocar no lugar de pressa, você não vai achar. Então, uma outra dica. Tanto a palavra noite quanto a palavra pressa é feminina. E de repente você pensou assim, seja breve ao amanhecer, ficou estranho. Mas a expressão à noite é uma expressão temporal. Ela marca quando é
que você deve ser breve. E na letra D, o bolo foi assado às pressas, o modo como ele foi assado. Existe uma coincidência, ou existe uma peculiaridade entre um termo que indica tempo e um termo que indica modo. São expressões adverbiais. Então eu quero te lembrar, muitos de vocês já sabem, que quando você tiver expressões adverbiais femininas, o que é uma expressão adverbial? Existe o advérbio de negação, existe o advérbio de intensidade, existe o advérbio de modo. Mas quando a gente fala de expressões adverbiais, nas questões de prova, sobretudo de tempo, de modo e de lugar. A expressão com ideia de tempo, de modo e de lugar, se elas forem femininas, ainda que você não consiga um masculino para substituir por ao, esse a deve ser craseado. Então, por exemplo, vamos pegar uma expressão de tempo. Chegou às 12h30. Aqui tem uma expressão de tempo. Quando foi que ele chegou? Às 12h30. Mas por que feminina? Esse H aqui é 12 horas. Então, isso é uma expressão adverbial feminina de tempo. Agora, de modo. Estava à custa dos pais. Isso aqui indica o modo como eles estavam, vivendo custeado pelos pais. Atenção, e não coloque as custas de, sempre que eu posso, eu repito isso. Não use as custas de. Está sustentado por viver desse modo, à custa dos pais. Custa é negativo. Quando a gente fala assim, sentou-se à sombra da árvore. Quando eu falo, sentou-se à sombra da árvore, eu estou marcando o lugar onde a pessoa se sentou. Craseado, porque sombra é feminino. Então, revimos aqui duas coisas a respeito de crase. Olha aí na tela. Então, na frase 2, à noite, na frase 3, à noite, seja breve, ao anoitecer, neste período de tempo, é uma expressão adverbial feminina. O bolo de chocolate não ficou bom porque foi assado às pressas. O modo como ele foi assado. Então, se noite e pressa são palavras femininas, nós temos crase antes de duas palavras femininas numa expressão adverbial. Então, por isso, a resposta 3 e 4. Agora, crase tem muito mais detalhes. Crase tem muito mais peculiaridades. Se você quiser fazer um curso revisional de crase, olha aí, lá no meu site, no www.ricardos.com.br, você vai encontrar um curso chamado Exercitando o Português. E dentre todos os assuntos, nós temos um curso desse para cada assunto, tem o de crase. E lá nesse de crase, você vai encontrar a teoria toda, desde a definição, os casos gerais e os casos específicos, e além disso, você ainda vai ter 15 questões de concursos variados para treinar. Se você está seguro quanto à crase e inseguro quanto à pontuação, tem de pontuação também. Ah, se o seu problema é análise sintática, também tem. Então vai lá, www.ricardoerce.com.br.